Eu estava pensando, eu acho que eu também sou um intérprete. E dependendo da prova que a gente pega para corrigir, olha, cada garrancho. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de tramas políticas? Você gosta de filmes de suspense, conspiração e assassinato? E se a gente juntasse tudo isso ainda para entender como funciona a dinâmica daquele que é o principal órgão supranacional do mundo? Não tá entendendo? Não conhece o filme de hoje? Confere e descobre comigo então. A Intérprete, The Interpreter, filme de 2005, dirigido por Sidney Pollack, protagonizado por Nicole Kidman e Sean Penn. O filme conta a história de Sylvia, uma intérprete de idiomas que trabalha na ONU em Nova York, fazendo a tradução simultânea quando há encontros na organização. E o dia da Assembleia Geral da ONU está se aproximando. A reunião deste ano tem um episódio geopolítico específico que gera apreensão. Matobo, um país fictício do continente africano, vive um clima tenso com uma guerra civil. O atual presidente do país, o professor Edmund Zwane, foi líder de uma revolução que derrubou um governo corrupto décadas atrás, mas hoje parece ter se tornado espelho daquele que ele mesmo derrubou, gerando em Matobo um genocídio étnico onde opositores políticos são mortos pelos homens do exército do país. O Conselho de Segurança da ONU estuda colocá-lo em julgamento, mas ele irá discursar na Assembleia Geral com o intuito de dar sua versão dos fatos, argumentando que está combatendo grupos terroristas que tentam instalar um regime de terror novamente no país. Sylvia deixou uma caixa com pertences pessoais na cabine de transmissão da ONU e volta à noite, já com as luzes do prédio apagadas, para recolhê-los, mas estranha que no salão de reuniões parece haver duas pessoas conversando, mas que na escuridão não é possível ver quem são. Ela pega o fone de ouvido que capta o áudio do salão e ouve a mensagem falada em Ku. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Idioma falado, não é isso que você pensou não, idioma falado em Matobo. E entende palavras sussurradas, meio soltas, como o professor não voltará vivo. Ela se assusta com o teor da conversa e acredita que foi percebida pelas pessoas que sussurravam escondidas. Ela conta o ocorrido aos seus superiores, que passam o caso para os agentes de segurança nacional dos Estados Unidos. E o agente Keller é designado a investigar a suposta ação planejada. Keller está achando a história mal explicada e muito rasa para se criar um real alerta de matar o presidente Zwane em Nova York, em plena Assembleia Geral. Primeiro, pelo ousado plano de se tentar fazê-lo em meio a todos os holofotes da mídia, que estarão sobre ele pela importância e expectativa de seu discurso, mas também por achar que Sylvia não é uma pessoa de visão imparcial em relação a Zwane, já que ela é filha de pai africano e foi criada em Matobo, tendo uma tragédia pessoal intimamente ligada ao atual governo matobense, pois os grupos de Zwane instalaram minas terrestres pelo país para intimidar opositores, e dentre as várias vítimas fatais está na lista toda a família de Sylvia. A história do filme se passa nos bastidores da maior instituição supranacional do mundo, a ONU, Organização das Nações Unidas, que foi criada em 1945 para substituir a Liga das Nações. Esta liga foi criada após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, como forma de se unir os países para pregar por políticas de paz para a reconstrução do mundo após anos de conflito. Mas a liga foi fundada pelos vencedores da Primeira Guerra e seus aliados, meio que juntando a panelinha dos que ganharam, tendo, portanto, um diálogo com a subrepresentação da pluralidade de opiniões divergentes. A missão da Liga fracassa, visto que em 1939 formalmente iniciou-se a Segunda Guerra Mundial, que encerra em 1945. Aí chegamos no ponto que nos interessa.
A ONU é criada como uma forma de substituir a Liga das Nações, abrangendo atualmente 193 membros, ou seja, teoricamente todos os países do mundo. A organização possui 5 objetivos básicos como seus pilares de sustentação, que norteiam a sua existência. Manter a paz, o que está diretamente ligado ao fim da Segunda Guerra Mundial, mas é usado até hoje como sua bandeira principal. Você já ouviu ou até já replicou a frase: "Ah, mas a ONU não faz nada". E teoricamente não faz nada mesmo. Isso porque quando foi criada, a ONU tem uma premissa de zelar pelo respeito da soberania dos países. Ou seja, ela não se sobrepõe sobre as decisões que os estados nacionais tomam. Zelar a paz, por exemplo, é feito através da ação dos chamados capacetes azuis, nome dado ao grupo de soldados enviados pelos diversos países filiados, que tem a missão de auxiliar no contexto de pacificação de um país, sendo proibida a sua ação em favor de alguém nos países em conflito onde são enviados. Apesar de que há críticas de ações abusivas desse grupo em eventuais situações mundo afora, quando deveriam apenas dar suporte no processo de pacificação. Garantir os direitos humanos a todos os cidadãos também é uma das suas diretrizes, independente de sua situação ou do país onde a pessoa viva, além de ofertar assistência humanitária para se zelar pela redução da pobreza e permitir o acesso básico à infraestrutura em geral a todas as pessoas. Também incentivar o desenvolvimento econômico e estrutural dos países, de forma que se pense num contexto onde os auxílios humanitários não sejam mais necessários. E preocupação ambiental. A questão ambiental, com foco no evitar o aquecimento global, vem com propostas de se reimaginar um novo momento para a humanidade, com preocupações ecológicas, reduzindo impactos atmosféricos e garantindo uma melhor qualidade ambiental a todos. A ONU tem como grande evento justamente o retratado no filme, a Assembleia Geral das Nações Unidas. É um encontro anual onde todos os países membros enviam seus representantes para se expor, debater e votar decisões sobre questões que se mostrem de grande relevância no contexto geopolítico vigente. Uma curiosidade é que a abertura da Assembleia Geral da ONU é sempre feita por uma liderança brasileira. Isto começou na primeira Assembleia Geral de 1945, quando o diplomata Oswaldo Aranha discursou na abertura. Oswaldo era um diplomata reconhecido no órgão e simbolizava a neutralidade no período pós-Segunda Guerra Mundial, já que se os Estados Unidos, a União Soviética ou outra potência discursasse na abertura, soaria como algo tendencioso, enquanto a figura de um diplomata do Brasil, país que não teve protagonismo no contexto da guerra, agradaria todos os lados políticos do conturbado pós-Segunda Guerra Mundial. Desde então, manteve-se a tradição de que uma liderança política brasileira realize o discurso de abertura. Além da sede em Nova York, há ainda outros 3 prédios oficiais da ONU em outros pontos do globo: em Genebra, na Suíça, Viena, na Áustria e Nairobi, no Quênia. E como já dito anteriormente, a ONU funciona na premissa de não quebrar a soberania dos países para não se formar uma padronização unilateral de verdades, acabando se formando um mundo formatado numa macrocultura branco-ocidental cristã eurocêntrica. A única repartição da ONU que tem o poder de tomar estas decisões, que vão além da soberania dos países, é o Conselho de Segurança da ONU, que tem um vídeo aqui no canal com o filme O Ditador, que você acessa clicando aqui, ó, dá um tique aqui depois para você conferir. A ONU ainda possui o Tribunal Internacional de Justiça, conhecido como Tribunal de Haia, cidade holandesa onde fica sediado, pelas análises de condutas ilegais de governo, genocídios e crimes de guerra, onde teremos então julgamentos de eventuais situações que extrapolem condições locais. Há também os Conselhos Econômico e dos Direitos Humanos, que os nomes acho que já são bem autoexplicativos sobre as suas funções, além das agências especializadas. Imagine um país, o Brasil, por exemplo, que possui ministérios
para cada um especificamente trabalhar com pessoas com atenção direcionada para diferentes demandas. Temos, por exemplo, o Ministério da Saúde, da Educação, da Economia e por aí vão outros. Do mesmo jeito, a ONU é repartida em agências responsáveis cada uma por uma questão específica. A OMS, Organização Mundial da Saúde, a Unesco, Organização para a Educação, Ciência e Cultura, a AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica. Estes são exemplos dentre várias agências com objetivos de se auxiliar em frentes diferentes. Não sei você, mas eu já ouvi mais de uma vez de alunos a pergunta: e como que a ONU ganha dinheiro? Pois bem, os países contribuem de duas formas para a confecção do caixa da ONU. Uma obrigatória, como se fosse um imposto de renda, na qual, de acordo com o percentual do PIB, os países mais ricos contribuem mais e os mais pobres contribuem menos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por exemplo, numa posição contra a ONU, reclamou, dizendo que os Estados Unidos pagavam uma fatia muito grande do total que mantém a instituição, que, de acordo com ele, não representa resultados ou retornos de validade ao país. E, realmente, como é o maior PIB do mundo, a maior fatia de contribuição individualmente entre os países vem dos Estados Unidos. E a outra parcela vem de doações, que podem partir tanto dos países quanto da iniciativa privada e do cidadão. Você já ouviu falar do Criança Esperança? Programa anunciado como de parceria com a Unesco? São projetos que a Unesco selecionou como sendo representativos na questão educacional e cultural e envia verbas. Aí o evento do Criança Esperança é uma chamada anual para se mobilizar também a sociedade civil para o envio de verbas para estes projetos no Brasil. Caso fique curioso, coloque ONU, donativos, palavras-chave assim no Google que você encontrará links e orientações para a recepção de donativos. Só sempre aquele cuidado, né? Porque você sabe que golpe na internet tem um monte, então caso você vá fazer, tem interesse de fazer a doação, pesquise bem antes para realmente constatar a veracidade do link. E aí, você conhecia este filme? Você sabia já como funciona a ONU? Gostou? Deixa o like, clica no joinha, compartilha com os amigos. Já se inscreveu no canal? Deixe seu comentário aqui embaixo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!